Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos a Brasília falar com o Zé Maria Trindade, que está na linha já para conversar com a gente. A terça-feira foi quente aí em Brasília, hein, Zé Maria? A aprovação da medida provisória que muda a estrutura dos ministérios de Jair Bolsonaro e tira o COAF das mãos de Sérgio Moro. Vamos lá, o que você diz para a gente? Quais são os detalhes de mais esse movimento político no Brasil que aconteceu ontem aí no Congresso? Zé, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, isso aí parece mais ou menos a incrível história da emenda que o governo não queria e que acabou querendo. É um processo assim, sabe? A medida provisória faz uma revolução em termos de estratégia administrativa aqui na esplanada dos ministérios, né? Reduz de 29 para 22 o número de ministérios, mas não é só isso. Pegou vários órgãos e mudou de lugar, extinguiu alguns, agrupou outros, então uma complicação administrativa para a cabeça antiga da política que tinha feudos ali em cada ministério. Então, essa medida provisória, que foi assinada no minuto ali da posse, foi a primeira medida, acabou não agradando o Congresso Nacional. Mas este é um assunto, uma competência exclusiva do presidente da República. É o primeiro, gerir, definir ali o que vai funcionar ou não. E aí coube algumas polêmicas, como, por exemplo, a história da FUNAI, que foi para o Ministério da Família, né? E agora está de volta para o Ministério da Justiça, e o COAF de volta para o Ministério da Economia, antes do Ministério da Fazenda. Então, o que aconteceu? A Câmara dos Deputados fez de conta que essa medida provisória não existia, ficou ali na geladeira, o grupo do governo não prestou atenção também, e na última hora foi para o Senado. E foi para o Senado com modificação importante, transferência do COAF para a economia, tirando do ministro Sérgio Moro. E aí os senadores descobriram lá que se fizesse uma modificação nessa medida, nesta emenda, né, ela voltaria à Câmara. E aí não teria como aprovar, porque o Centrão, magoado com aquela manifestação de domingo, né, e em cima da hora. Aí o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer política. Ontem ele fez política. Mandou uma carta a pedido dos presidentes da Câmara e Senado, ao presidente do Senado, que foi lido em plenário, dizendo que era para aprovar a medida provisória com o COAF no Ministério da Economia. E aí o líder do governo, que tem uma vasta experiência em dar nó lá, esconder as pontas, fez uma maneira de votação que não revelou quem votou como, ou seja, a tal votação simbólica, sem a digital, né? Então, a medida provisória foi aprovada do mesmo jeito que saiu da Câmara, com as modificações, e o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a nova medida. Isso é política. E agora as versões, né? Randolfo Rodrigues diz que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro nunca quis o COAF no Ministério da Justiça e que Moro deve pedir demissão. Mas isso não é realidade. Isso não é realidade. Não sai do governo, o COAF está lá e vai fornecer aquelas informações importantes sobre a tramitação da grana de todos nós. Ô Zé, você sabe que a gente, como espectador também, assistindo vocês a analisarem, falarem de política, outros analistas aqui da Jovem Pan, a gente tinha outra discussão, eu até, nesse vai e vem da política, a gente como espectador também, e que acompanha o noticiário político, vai mudando também de opinião, uma hora pensa uma coisa, mas aí, depois de um tempo você acha que não, aquilo é mais adequado para o momento. Essa questão do COAF, por exemplo, na formação da minha opinião a respeito, a princípio achava, não, tem que ficar com o Moro. Mas é uma atribuição, para quem vai mexer nas movimentações bancárias, é uma atribuição mesmo da área, enfim, da área econômica, que aí detectando alguma suspeição, alguma coisa atípica, encaminha para o Ministério da Justiça, que aí através dos seus órgãos, da Polícia Federal, então vai seguir e investigar. Ainda mais agora que me parece que ficou o COAF em outras mãos, Caio, mas ainda na estrutura elaborada pelo próprio juiz Sérgio Moro. Tô certo? Não, de fato. Agora, sobre se foi uma derrota ou vitória, é importante a gente cravar que foi uma derrota, né? Então foi uma vitória, na verdade, das criaturas do pântano político, né? Foi um ponto pro Centrão. E por que o Centrão levou essa? Porque essa medida provisória, ela realocava o Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Ministério da Justiça, que é comandado por um especialista no combate à corrupção e ao crime do colarinho branco. E o que faz o COAF, né? Já para a gente também esmiuçar aí o assunto. Ele fornece informação de inteligência financeira. Ele vai
vai cruzar dados, ele vai detectar as movimentações atípicas, como aquelas que deflagraram o caso Queiroz, por exemplo. Então a gente percebe aí uma vocação natural para a investigação criminal. Então, do meu ponto de vista, deveria ficar integrado sim à pasta do Moro. E quem mais pensava assim? O ministro da Justiça, o ministro da Economia, o presidente do COAF e, finalmente, o presidente da República, que editou a medida provisória. Quem que discorda? A Câmara Federal. Não estou falando do Senado, hein? Estou falando da Câmara Federal. Ou pelo menos a sua maioria, né? Juntando aí oposição esquerdista e centrão fisiológico. Eles, aparentemente, não estão interessados em facilitar o trabalho de combate à corrupção do ministro Sérgio Moro. O problema é que toda medida provisória caduca. Ela chama provisória, não permanente, né? Ela tem prazo para ser aprovada pelo Congresso. Então, qualquer modificação, qualquer emenda no Senado teria que ser referendada pela Câmara em nova votação. Então, a banda que toca o Congresso, que é Rodrigo Maia e seus centrões, já tinha sinalizado indisposição para votar a matéria de novo. E isso seria um desastre, porque se não votasse, obrigaria o governo Bolsonaro a retornar ao arranjo ministerial do governo Temer, que tinha 29 ministérios, ao invés dos atuais e até então provisórios 22. Foi isso que obrigou o governo a pedir para o Senado aprovar a MP do jeito que a Câmara queria. O governo, então, ele optou por garantir a derrota menor. E ele argumentou, olha, 95% da integralidade da medida provisória está assegurada. Então o recado para a base foi o seguinte: vota assim mesmo, entre os males o menor. Portanto, a narrativa do centrão, da oposição e da imprensa veterana e antipatriota de que o próprio presidente não queria o COAF no Ministério da Justiça, com o Moro, é uma falácia, né? E essas alterações na MP 870, Edgar, elas mostram que o nosso Congresso, ele se comporta como um pombo. Ele faz bagunça e ainda sai de peito estufado. Eu queria só destacar, para não ficar num tom tão negativo, 2 pontos positivos. Primeiro, a gente verificou algo praticamente inédito no nosso republicanismo de banana. Muitos senadores, e aí tanto de situação quanto de oposição, se explicando e justificando o seu voto na tribuna perante a opinião pública. Isso é uma consequência direta e positiva das manifestações de 26 de maio pelas reformas já. E o segundo ponto foi o que você falou, o que você disse no final da sua fala, que assim, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, os ratos da corrupção nesse caso. Guedes e Moro, eles vão atuar conjuntamente no plano administrativo para não esvaziar o COAF das suas atribuições. E toda a equipe do Moro, como você bem adiantou, será mantida aí, dessa vez embaixo do Guedes. E essa dupla de super-ministros, ela inspira confiança até no mais cético dos patriotas. Eu quero crer, afirmando o que eu afirmei, Zé, pra gente finalizar, que a gente vive aí pelo menos a expressão de uma tentativa de uma nova era. Eu acho que essa galera nova que está entrando aí nesse Congresso, por mais desqualificado que seja em muitos dos pontos e com críticas bem razoáveis em torno dele, é um Congresso que vai estar pé atrás para fazer aí, para cometer ilícitos, porque tá todo mundo de olho e, como você bem já disse em outras situações, a Lava Jato veio para buscar mudar um paradigma na política brasileira, Zé. Exatamente. Olha, uma vez conversando com o senador Jarbas Passarinho, na época, né, o ex-ministro Jarbas Passarinho e tal, e eu perguntei sobre uma opinião e ele falou, eu estou ficando com essa ideia. Eu olhei para ele, mas como você não ficando? Foi como os jovens, eu estou ficando com essa ideia de amanhã, sem compromisso, pode mudar. Então a política provoca exatamente essa situação. Já não é mais casamento nem noivado, as pessoas estão ficando com ideias porque elas mudam, né, com o debate. É importante que seja exatamente assim. Mas isso aí mostra que a política tem que ser mesmo essa arte do possível, e o Caio tem razão. Se voltasse à Câmara, seria um desastre. Ninguém sabe o que iria acontecer de novo, 29 ministérios aqui na Esplanada, né? Aliás, falando na arte do possível, né, Zé, teve aquele encontro, né, aquele encontro republicano, né, dos líderes, dos presidentes dos poderes, né, então o presidente do Senado, o presidente da Câmara, presidente do STF e presidente da República, e assim, a grande contribuição desse encontro, para mim, foi pro anedotário político. Vou até repercutir o meu comentário mais cedo no Jornal da Manhã, que é o presidente Bolsonaro falando pro Rodrigo Maia, a minha caneta é maior que a sua, né, a caneta Bic
speak do presidente, e de fato isso reflete a realidade do sistema presidencialista e dos resultados da eleição, né? O que a gente viu aqui foi você tem um líder político eleito com 57 milhões de votos numa campanha que custou menos de $1 milhão, contra o líder do Centrão, eleito com 70 mil votos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, numa campanha de R$1.800.000, sendo R$700.000 de dinheiro público. Então, assim, para mim, o presidente da Câmara Federal, ele honra aí a tradição parlamentar brasileira de criar dificuldade para vender facilidade e também, parafraseando aí esse adágio, de plantar animosidade para oferecer bem caro a sua amizade. Aí, nesse caso aí, a Simone de Beauvoir explica muito bem esse poder fálico aí, essa disputa dos dois. A maior caneta. Agora que essa movimentação e essa articulação, ela teve origem no Supremo, no ministro Dias Toffoli. E eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro que tinha que reforçar muito essa ideia da tentativa desse pacto ali meio espanhol, que foi tentado não ficar medindo caneta, né, Zé? No tamanho de caneta, isso não é bom. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você aí em Brasília, meu camarada. Perfeito, obrigado, bom dia.